Às vezes, a vida para. Não de forma repentina e dramática, como em um evento catastrófico, mas de um jeito sutil e profundo. As coisas que antes faziam sentido, de repente, perdem o brilho. A rotina que já trouxe conforto agora parece uma camisa encolhida no varal, apertada e desconfortável. Não é uma perda total, mas uma estranha quietude que se instala. É como se a vida tivesse ficado mais silenciosa e as antigas ambições, que antes nos impulsionavam, já não parecessem tão importantes. Essa experiência de vazio, ou de falta de um propósito claro, pode ser profundamente desorientadora. Você pode se perceber olhando ao redor com a sensação de estar em um lugar que não lhe pertence. As conversas parecem vazias. As metas que antes você perseguia com tanto esforço já não têm a mesma urgência. É como se a vida tivesse entrado em modo de espera, e aquela voz que costumava guiá-lo tivesse se calado. Esse sentimento é amplamente mal compreendido. A maioria das pessoas, ao se deparar com esse momento, acredita estar em um processo de estagnação. Somos ensinados a acreditar que o progresso é um caminho constante e linear. Nossa mente, condicionada a associar progresso ao movimento e atividade contínua, rapidamente conclui que essa quietude é um problema. Pensamos que estamos parados, apáticos ou, pior ainda, que falhamos em algo. A primeira reação costuma ser o pânico, a urgência de fazer algo, de preencher esse espaço vazio, de tentar consertar o que parece estar quebrado. Confundimos a ausência de movimento externo com a ausência de progresso interno. Tendemos a preencher o vazio com atividades, distrações e ruídos, acreditando que o único antídoto para a falta de interesse é o esforço. Mas essa reação é um dos maiores erros que podemos cometer. O que a maioria não percebe é que esse sentimento de imobilidade é, na verdade, um dos sinais mais importantes de que algo grande está acontecendo dentro de nós. Muitas vezes, esses momentos são os primeiros sinais de um salto quântico no progresso. É como se a vida estivesse se realinhando, se reestruturando. E aquilo que sentimos como uma pausa é, na verdade, uma fase de preparação interna, um processo de recalibração essencial para a próxima grande mudança. Sua capacidade de reconhecer e compreender esse momento fará toda a diferença em sua jornada. Pense, por exemplo, na natureza. Antes de uma semente germinar e se tornar uma planta, ela passa por um período de silêncio e escuridão, absorvendo nutrientes da terra. O que vemos como um estado inativo é, na verdade, um dos momentos mais dinâmicos e vitais de seu ciclo. Da mesma forma, sua vida pode estar, neste exato instante, se preparando para uma nova fase. Aquilo que você percebe como falta de direção pode, na verdade, ser a dissolução de antigas estruturas que já não lhe servem mais. Nossa visão de progresso, a que a maioria de nós absorveu, é a narrativa do esforço contínuo e do crescimento visível. Mas essa narrativa raramente conta a história inteira. A verdade é que as transformações mais profundas não acontecem no caos da ação constante, e sim no silêncio que antecede o avanço. O que você sente como uma pausa na vida não é falta de movimento, mas uma mudança fundamental no tipo de movimento que está acontecendo. É o momento em que a energia que antes você usava para interagir com o mundo exterior está sendo redirecionada para um trabalho interno de organização e alinhamento. Mas o que acontece quando sentimos esse tipo de atrito? Pense nisso como um desencontro de frequências. Sua alma, seu eu mais autêntico, está se expandindo, elevando-se a uma nova frequência vibracional. Enquanto isso, sua realidade externa, relacionamentos, trabalho, crenças que sempre carregou, ainda opera na frequência antiga. É como tentar rodar um aplicativo de última geração em um sistema operacional desatualizado. O aplicativo trava, o sistema fica lento, a experiência se torna frustrante. O problema não é o aplicativo. O problema é que o sistema precisa de uma atualização.
Sua vida pode estar, agora, em um estado semelhante. Isso significa que as bases que a sustentavam estão sendo reorganizadas. Suas antigas crenças e padrões estão sendo revisados e seu ser interior está se fortalecendo para a nova realidade que está a caminho. Esse é o período de ruptura. É um momento em que coisas que antes se encaixavam perfeitamente agora parecem forçadas. Amizades que eram leves e confortáveis passam a parecer pesadas e restritivas. Projetos de trabalho que lhe davam propósito agora soam sem sentido. Até mesmo o seu diálogo interno, os pensamentos que definiam quem você é, começa a soar estranho. Isso acontece porque a estrutura vibracional que sustentava sua antiga vida está se desfazendo. Mas esse processo é necessário. Afinal, não é possível carregar a bagagem da velha realidade para a nova. Essa recalibração é, ao mesmo tempo, biológica e espiritual. A neurociência nos mostra que o cérebro precisa de períodos de inatividade, de descanso, para processar novas informações, consolidar memórias e, principalmente, se reorganizar. Aquilo que você sente como vazio mental ou falta de ambição pode ser, na verdade, a maneira que o cérebro encontra para criar espaço, liberar antigos circuitos neurais e começar a construir novos. É como se estivesse se preparando para operar em um nível diferente de consciência e percepção, um nível que sua antiga realidade simplesmente não exigia. As ferramentas, os hábitos e até as pessoas que o ajudaram a chegar até aqui podem não ser as mesmas que o levarão ao próximo nível. É por isso que começam a parecer irrelevantes. Espiritualmente, essa fase é vista por muitas tradições como a entrada no vazio. Mas não se trata de um vazio de nada, e sim de um vazio de potencial ilimitado. Seu eu superior, de certa forma, está abrindo o caminho, removendo os excessos e as distrações, para que você possa focar no que realmente importa, a reorganização interna para a nova realidade que está prestes a se manifestar. A sua capacidade de não resistir a esse momento, de não julgá-lo como sinal de fracasso ou defeito pessoal, é o que determina a velocidade e a força da sua próxima grande transformação. Em vez de lutar contra a quietude, é preciso aprender a confiar nela. Entender que, no grande plano das coisas, essa pausa não é uma interrupção da sua jornada, mas o momento mais crucial dela. É como o ato de respirar fundo antes de dar um salto. Esse intervalo não apenas prepara você para a mudança, como também é a prova de que a mudança já começou. Assim que a recalibração interna tem início, ela rapidamente se manifesta no mundo externo. A sensação de que as coisas não se encaixam mais não é apenas uma percepção aleatória, é o resultado direto de um desencontro de frequências. Pense na sua vida como um campo de energia com uma assinatura vibracional específica. Durante anos, essa assinatura manteve você conectado a determinado conjunto de experiências, pessoas e oportunidades. Mas, quando você decide, em um nível mais profundo, que é hora de expandir, sua frequência interior se eleva, e as estruturas que foram construídas na frequência antiga começam a gerar atrito. É isso que causa a ruptura. Não se trata de um evento catastrófico, mas de um processo gradual de desconexão. E não apenas sua rotina, trabalho e relacionamentos mudam, mas até mesmo seus passatempos e diversões preferidos podem perder o encanto. A tensão que você sente é resultado do seu ser interior operando em uma frequência mais alta, enquanto sua realidade externa ainda permanece na antiga. Essa dissonância é o sinal de que sua vida atual já não pode sustentar a versão de você que está emergindo. E o seu sistema, em sua sabedoria natural, começa a liberar o que não é mais compatível. Incontáveis padrões, crenças e identidades que o mantinham preso ao passado começam a se soltar. Os fios começam a se desfazer para que um novo tecido possa ser criado. Essa ruptura é um processo ativo e, às vezes, doloroso. Seu cérebro, acostumado a buscar conforto e previsibilidade, fará de tudo para puxá-lo de volta ao que é familiar.
Tentará convencê-lo a consertar o que está quebrado, a lutar para manter relacionamentos e situações que já estão se desfazendo. Mas essa luta, esse esforço de segurar o que já acabou, é o que o mantém preso ao atrito. A verdadeira liberdade está em permitir que a velha realidade se desfaça, confiando que o universo não está tirando algo de você, mas criando espaço para algo muito maior. A percepção de que sua vida está desmoronando é uma das maiores ilusões desse processo. Porque, em um nível fundamental, você não está se despedaçando. Você está apenas deixando ir aquilo que já não lhe pertence. O atrito que você sente é a força motriz que o impulsiona para frente. É a energia necessária para alimentar o seu salto quântico. Por isso, em vez de lutar contra a corrente, é preciso permitir que a ruptura aconteça. Aceite que o que está deixando sua vida é justamente o que já não ressoa com o seu futuro, e que o desconforto que você sente pode ser apenas o som da sua nova realidade se aproximando. Esse é o momento em que você entra em um espaço liminar, um portal entre linhas do tempo, como se tivesse um pé no passado e outro no futuro. Seu velho eu está se dissolvendo e uma nova versão de você está tomando forma. É um espaço de puro potencial, como uma tela em branco pronta para ser pintada. Quando as antigas estruturas da sua vida começam a se desfazer, você entra em um estado que pode ser extremamente desconfortável, o vazio. Essa fase pode parecer um vácuo, porque o mapa que você usou por anos para navegar já não funciona, e você ainda não tem um novo. Nossa mente, treinada para temer o desconhecido, interpreta esse vazio como uma ameaça. Vemos isso como sinal de que algo está faltando, de que fomos deixados para trás ou de que perdemos o controle. Mas essa é apenas uma interpretação limitada. O vazio é o lugar de onde toda a criação emerge antes de se manifestar na luz. Em vez de ser um vácuo, o vazio é um espaço de pura potencialidade, livre das impressões e limitações do passado. Sua alma está reorganizando a própria energia para se alinhar à realidade que você está atraindo. E, para isso, precisa de uma tela em branco. É por isso que as ferramentas que você usou para navegar pela vida até agora já não funcionam mais. O esforço, o controle, a necessidade de planejar cada passo, tudo isso pertence à identidade que você está deixando para trás. No vazio, o trabalho já não é sobre fazer, mas sobre ser. É um período de escuta, não de ação. Um momento de profunda receptividade, no qual seu ser se ajusta a uma nova frequência. A aparente falta de motivação que sentimos não é apatia, é um sinal de que nosso sistema está em modo de sintonia, preparando-se para operar em um nível totalmente novo. Apesar de toda a quietude, o vazio não é um espaço vazio. Ele está, na verdade, repleto de informação quântica, reorganizando sua realidade de formas que sua mente consciente ainda não consegue perceber. O silêncio que você ouve é o som do seu futuro sendo pacientemente montado nos bastidores. A ausência de motivação antiga e o desinteresse pelos velhos hábitos são os primeiros sinais de que essa reestruturação já está em andamento. É um processo complexo de cura e alinhamento que só pode acontecer quando você sai do modo esforço e entra no modo confiança. O erro mais comum é entrar em pânico e tentar preencher o vazio com distrações antigas ou hábitos de baixa frequência. É isso que a mente faz para se sentir segura. No entanto, quanto mais você resiste ao vazio, mais tempo permanece suspenso entre duas realidades. O caminho para o salto quântico é o da confiança, respirar dentro da quietude e observar o que está acontecendo sem julgamento. O vazio, embora sereno em sua essência, não está isento de sentimentos. Muito pelo contrário. Um dos sinais mais fortes de que o seu salto quântico já começou é a amplificação do seu mundo emocional. Você pode se sentir em uma montanha-russa emocional. Em um instante, uma euforia arrebatadora e a certeza de que algo incrível está prestes a acontecer. No instante seguinte, uma onda de dúvida, medo e incerteza o invade,
fazendo questionar tudo. E então surge a pergunta: por que me sinto tão inseguro se estou prestes a viver uma grande mudança? A resposta está na física da transição. O seu cérebro, com sua programação preditiva, tenta compreender o que está acontecendo com base no que já conhece. Mas a nova realidade que você está atraindo não tem precedentes em sua experiência. E o seu sistema nervoso, acostumado a operar na zona de conforto, interpreta essa mudança como uma ameaça. Por isso, esse tipo de oscilação não é sinal de fracasso nem de instabilidade emocional. É a assinatura emocional de um sistema em transição. E quanto mais intensa a oscilação, mais próximo você está do ponto de virada, o momento em que uma realidade se estabiliza e a outra se dissolve completamente. Sua vida e sua mente operam por meio de uma frequência vibracional. Quando você eleva essa frequência, mas a realidade ao seu redor ainda está alinhada com a antiga, o atrito se manifesta no corpo e na mente na forma de emoção. Suas emoções são como um pêndulo que oscila entre as energias da linha do tempo que você está deixando e da que está entrando. A euforia é a ressonância com o futuro, a sensação de já estar vivendo a nova realidade. A dúvida é o eco do passado, o medo de soltar o que é familiar, mesmo que já não lhe sirva mais. Sob a perspectiva da neurociência, o cérebro funciona com base em modelos preditivos, usa experiências passadas para simular o futuro, em busca de segurança e previsibilidade. Quando sua alma decide dar o salto para uma nova realidade, o seu eu superior o puxa para uma experiência sem precedente em sua história. Isso cria uma tensão interna. O cérebro, tentando seguir o roteiro antigo, entra em choque com o seu ser, que já se move em direção ao novo. Essa turbulência emocional é o resultado dessa batalha interna, um sinal de que seu sistema nervoso está se ajustando a uma nova altitude que nunca experimentou antes. Nesse ponto de transição, a primeira reação da maioria das pessoas é tentar consertar o que está se desfazendo. O instinto diz para segurar as antigas estruturas: preciso salvar esse relacionamento. Tenho que forçar interesse nesse trabalho. Preciso me sentir bem de novo, a qualquer custo. Mas, no campo quântico, tentar restaurar o velho é dar um passo para trás. É como remar contra a corrente. Em vez de acelerar o processo, você o atrasa, permanecendo suspenso entre duas realidades. Em termos quânticos, você está em um estado de superposição, no qual a realidade antiga e a nova coexistem simultaneamente, e suas emoções são o reflexo direto dessa oscilação. A cada pico de esperança e a cada vale de incerteza, o seu campo energético vai se ajustando para se alinhar à nova linha do tempo. O erro mais comum aqui é interpretar a dúvida como sinal de voltar atrás, como se a turbulência significasse que o avião não está voando. Na verdade, a turbulência é a prova de que o voo está em andamento. É a energia que precisa ser processada para que seu sistema se adapte ao novo ambiente. Sua tarefa agora não é eliminar as emoções, mas observá-las sem julgamento. A primeira e mais importante estratégia é a rendição. Isso não significa apatia, mas sim confiança profunda de que o processo está funcionando a seu favor. Portanto, sua maior tarefa não é lutar nem forçar, mas observar e permitir. Em vez de rotular as emoções como boas ou ruins, enxergue-as como indicadores. Por exemplo, a alegria mostra que você está em alinhamento, a dúvida mostra que uma parte de você ainda está presa ao antigo. Permita-se sentir o que precisa ser sentido. A sua não reação diante da quietude e da incerteza é o que permite que a nova realidade seja construída. É por isso que é importante praticar a neutralidade consciente, ela é o que estabiliza a sua frequência. Quando a onda de incerteza chegar, respire e observe, sabendo que é apenas uma flutuação temporária. Ao fazer isso, você deixa de reforçar o ciclo de oscilação e começa a se ancorar na estabilidade da nova realidade, preparando-se para o momento em que o campo quântico se solidificará em sua nova vida.
A tentativa de consertar o que está se desfazendo é uma forma de resistência. E, no campo energético, resistência é como estática que embaralha sua frequência. Ela impede que a nova realidade, que já está se formando, se manifeste plenamente em sua vida. A ação, no salto quântico, não é sobre força, mas sobre alinhamento. O campo quântico não responde ao seu esforço, nem à intensidade com que você tenta forçar as coisas a acontecerem. Ele responde à sua vibração, à sua coerência. Um único momento de alinhamento claro com a sua nova frequência faz mais pela sua transição do que semanas de esforço frenético. A necessidade de consertar, provar ou lutar é um sinal de que você ainda está tentando operar a partir da identidade antiga, utilizando ferramentas que já não são compatíveis com o seu futuro. Esse apego ao velho é o que prolonga o seu tempo no vazio. A resistência impede você de avançar para a próxima fase. Mantém-no em um estado de suspensão, como se estivesse em uma câmara de descompressão, entre quem você era e quem está se tornando. O que parece estagnação, na maioria das vezes, é apenas um estado autoimposto pela recusa em soltar. As pessoas que realizam o salto quântico com sucesso são aquelas que entendem que o ato de soltar é a forma mais poderosa de ação nesse momento. Elas não tentam reconstruir. Permitem que a nova realidade se construa. A nossa tarefa, portanto, é mudar o ponto de vista. Essa simples mudança de perspectiva redireciona a energia do medo e da resistência para a receptividade. Transforma o que você vê como perda em oportunidade. A sua capacidade de deixar as coisas se dissolverem sem entrar em pânico é o que o sintoniza com a nova realidade, permitindo que a vida flua naturalmente e traga exatamente o que você precisa. Isso não significa desistência ou passividade. Pelo contrário, a rendição é a ação mais poderosa que você pode tomar agora. É uma escolha consciente de alinhar-se ao fluxo da vida, em vez de lutar contra ele. É a decisão de confiar em uma inteligência maior, que está orquestrando a sua jornada, mesmo quando o ego, com sua necessidade de controle, não consegue enxergar o quadro completo. A rendição exige que você se torne um observador da própria experiência, em vez de um reator. O seu trabalho já não é mais empurrar a porta, mas permitir que ela se abra. Essa mudança de postura é o que o tira do estado de luta e o coloca em um estado de recepção. A rendição é praticada diariamente, até mesmo nos pequenos momentos de desconforto. Quando surge uma situação que, no passado, teria disparado em você uma reação automática, agora você escolhe conscientemente uma nova resposta. Não é uma tarefa fácil, mas é a que o liberta. É uma demonstração ao universo de que você está pronto para operar em um nível mais elevado, de que confia no processo. A verdadeira força do seu salto quântico não vem de quanto você empurra, mas de quanto você permite. Permita, portanto, que a velha realidade se dissolva sem tentar restaurá-la. Permita que as emoções de incerteza passem sem apego. Permita que a quietude ensine o que a ação não conseguiria ensinar. Porque é exatamente nesse espaço de permissão que os ajustes energéticos podem se alinhar e o seu campo vibracional pode se purificar, preparando-se para a nova realidade. É como se o universo quisesse ter certeza de que você realmente confia, e muitas vezes ele apresenta um último teste crucial para confirmar que a sua nova frequência está pronta para se manifestar. É aí que entra o chamado teste da sincronicidade. O ato de se render coloca você em um estado de confiança total no processo. E, ironicamente, é justamente nesse ponto de rendição que o universo costuma apresentar o que pode ser visto como a última oportunidade de escolha. Você pode começar a notar antigos desafios, pessoas do passado ou até padrões de pensamento que acreditava já ter superado, reaparecendo. Uma conversa que o leva de volta ao mesmo lugar de raiva, uma situação financeira que desperta novamente o medo da escassez, ou uma onda de autocrítica que soa estranhamente familiar. Não se engane,
esses momentos não são punições, nem sinais de regressão. São espelhos refletindo a frequência que você habitava, para que decida, de uma vez por todas, se ainda deseja viver ali. Sob a ótica da neurociência, o cérebro, que ama eficiência, apenas dispara os circuitos neurais mais usados. É como um teste final, uma simulação para ver se você vai reagir com a programação antiga ou responder a partir da nova frequência. Cada vez que você escolhe a resposta de frequência mais elevada, como gratidão em vez de pânico, calma em vez de raiva, você enfraquece o circuito antigo e fortalece o novo. No campo quântico, isso é o que chamamos de colapso da antiga onda de probabilidade. Até que você faça uma nova escolha, a versão de si mesmo que reage a partir do passado e a versão que responde a partir do alinhamento coexistem. O momento em que você age em sintonia com a sua nova realidade é o instante em que a realidade do seu eu antigo colapsa, e a nova passa a ser o único sinal ativo que você transmite. A interpretação equivocada é pensar que esses desafios são prova de fracasso. Na verdade, é o contrário. A própria aparição desse cenário significa que você já mudou o suficiente para que eles sejam expurgados do seu campo energético. Afinal, não é possível limpar aquilo que você ainda não superou. O simples fato de agora você estar consciente desses padrões e se perguntar como pode responder de forma diferente já é o sinal mais forte de que está a um passo da sua grande virada. O salto quântico já aconteceu em nível energético, e agora está apenas esperando que você o alcance no plano físico. A verdadeira prova de que a sua nova realidade já está aqui não é uma grande explosão, nem um evento dramático. Ao contrário do que os filmes nos fazem acreditar, a verdadeira transformação raramente chega com fogos de artifício e música alta. Ela chega em silêncio. Um dia, você simplesmente acorda e percebe que o medo que antes o paralisava já não está mais lá. Aquele problema que o consumiu por meses, de repente, parece irrelevante. Uma conversa que no passado desestabilizaria agora não o afeta em nada. Isso acontece porque a frequência antiga simplesmente se dissolve. Não há luta, nem grande anúncio. No instante você está em uma órbita, no momento seguinte já está em outra. A física quântica nos ensina que, quando um elétron salta para um nível de energia mais elevado, ele faz isso instantaneamente. Não há processo gradual. O salto quântico em sua vida acontece da mesma forma. E é por isso que a mente pode tentar minimizar a mudança, pensando, foi só isso. O que a mente não percebe é que essa sensação de leveza e clareza já é a manifestação da nova frequência. A chegada da mudança está ligada à ressonância. A frequência antiga se dissolve de tal maneira que você mal consegue se lembrar porque aquilo um dia lhe pareceu tão familiar. Do ponto de vista neurológico, esse é o estágio da integração. O cérebro deixa de disparar os circuitos antigos e começa a solidificar os novos. Você já não precisa se esforçar para pensar diferente. Esse novo modo de ser se torna o seu padrão natural, tão automático quanto respirar. Esse é o sinal mais poderoso que você pode receber. É o universo mostrando que você não está mais tentando manifestar, você está vivendo. Há uma paz profunda nesse estágio. A sensação de que parou de correr atrás e começou a habitar aquilo que sempre desejou. As sincronicidades deixam de parecer golpes aleatórios de sorte e passam a ser partes integradas da sua nova realidade. E agora que você chegou até aqui, o seu trabalho já não é mais manifestar, mas solidificar e expandir a sua nova realidade. A maior armadilha desse estágio é a tentação de cair novamente em velhos hábitos. A mente, acostumada à luta, pode começar a procurar problemas onde não existem. Você pode se pegar testando o universo, buscando grandes sinais ou questionando se a mudança foi real, apenas para sentir a familiaridade do drama. Mas a verdade é que o drama pertence à linha do tempo que você acabou de deixar. A nova realidade é sobre fluxo e alinhamento, não sobre esforço e dúvida.
Nesse estágio, manifestar já não é uma meta a ser alcançada. É o resultado natural de quem você se tornou. O campo quântico responde de forma muito mais poderosa não ao seu desejo, mas à sua coerência. Você já provou a si mesmo que é capaz de sustentar uma frequência suficientemente elevada para colapsar uma nova realidade. Agora, o próximo passo é tornar essa frequência a sua morada. O foco deixa de ser o que eu quero que aconteça para se tornar como eu vivo plenamente a partir dessa versão de mim mesmo. Cada escolha que você faz agora, por menor que seja, é uma expressão do seu alinhamento, a forma como lida com um contratempo simples, a energia que leva para uma conversa ou a clareza que sente ao tomar uma decisão. Tudo isso reforça a nova realidade na qual você já saltou. Você não está mais tentando criar a mudança. Você está incorporando a mudança. E, à medida que vive a partir dessa nova identidade, o universo responde com ainda mais clareza, trazendo mais oportunidades e sincronicidades para a sua vida, sem esforço algum da sua parte. A beleza desse estágio está em sua simplicidade. Aquela quietude que no início parecia um vazio agora se transformou em um espaço de paz. Onde antes havia atrito, agora há fluxo. O que antes parecia incerteza agora é uma confiança inabalável. E é assim que você sabe que a sua transição está completa, quando sente que a sua nova realidade é tão normal e natural que mal se lembra da vida que tinha antes. O seu único trabalho agora é continuar habitando esse espaço, confiando que a jornada a qual você se rendeu já começou. Se você chegou até este ponto, saiba que não foi por acaso. Você está ouvindo esta mensagem porque já está ressoando em uma frequência mais elevada. Você já está sintonizando com a versão de si mesmo que possui aquilo que tanto buscava. Já não se trata mais de chegar a algum lugar, porque você já chegou. O que importa agora é estabilizar, integrar e expandir. Lembre-se, o seu salto quântico não está esperando pelo momento certo, mas pela versão certa de você. E o instante em que você para de lutar para consertar o que está indo embora e começa a se alinhar com o que está chegando, o universo se reorganiza ao seu redor. Porque, no fim das contas, a jornada não é sobre lutar, mas sobre fluir. Gratidão por embarcar nessa jornada comigo. Se esta mensagem ressoou com você, convido-o a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, dividindo seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado mais uma vez por assistir e por estar comigo. Cuide-se, e até breve.